Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Continuando o segundo vídeo sobre Émile Durkheim. No vídeo 1 eu falei um pouquinho sobre a história do autor e comecei a falar do livro Da Divisão do Trabalho Social, parando ali no capítulo 3º ainda, né? Parei no capítulo 3. Só fiz uma introdução, expliquei o que era Estado, esse ente que acaba ganhando vida própria. Expliquei como que os indivíduos, de certa maneira, estão se modificando, que as relações de trabalho estão em evidências, porque as relações familiares estão se enfraquecendo por falta de tempo, porque trabalhamos em ambientes diferentes, nosso horário, nosso ritmo de vida modificou. Expliquei que nas igrejas também essa comunhão das sociedades antigas, essa divisão que existia, ela está desaparecendo cada vez mais e o trabalho ele fica em evidência. Se tem uma coisa que a maior parte dos adultos precisam fazer é trabalhar. Então você vai ter um convívio muito grande com as pessoas do seu trabalho. E para Durkheim é uma oportunidade excelente para a formação, para a moralidade e para desenvolver indivíduos que sejam adaptáveis para a sociedade, né? Não com foco de um conservadorismo, mas de um modo a desenvolver uma humanidade cada vez mais consciente, mais solidária, mais humana, com esses valores que tanto nos definem como seres humanos. Vamos lá, novamente retomar na página 4, seguir adiante. Se eu ficar retomando demais, eu não vou conseguir fechar. Um autor bem teórico. Capítulo 3 ali, né? A solidariedade devido à divisão do trabalho ou divisão orgânica. Comentei com vocês também que a solidariedade tende a diminuir nesse ambiente do nosso trabalho que nós vivemos, vamos se especializando, temos interesses próprios e a tendência é diminuir. Né? Você não está muito preocupado com o que acontece com o outro. Ou até está preocupado, mas tem os seus problemas que eles são mais imediatos que o problema alheio, né? Lá no capítulo 4, ele diz assim: a ação da consciência comum é mais forte quando se exerce não mais de uma maneira difusa, mas por intermédio de um órgão definido. O que isso quer dizer? Que o indivíduo sozinho, você pode contrariar o Estado, você pode não gostar do Estado, você não vai conseguir fazer muita coisa. Eu não consigo chegar no presidente, no Congresso e fazer com que a minha voz seja ouvida. Então é preciso, se eu quero de fato enfrentar esse monstro chamado Estado, né, esse monstro que tem vida própria, eu preciso construir uma solidariedade entre aqueles que estão comigo. Apesar de eu saber que eu sou um concorrente, que nós estamos disputando vaga de emprego, disputando promoção, que diante de um facão, de um corte de funcionários, alguns vão ser demitidos, e às vezes eu vou concorrer como melhor amigo, eu preciso de uma solidariedade se eu quiser de fato impedir esse superpoder desse Estado que se impõe sobre nós. Você sozinho você não consegue nada. Qualquer mudança é necessário de acordos, ainda que você não concorde plenamente com todos, né? Eu lembro da Itália, durante o fascismo ali, você vê uma direita, uma esquerda se reunindo contra um inimigo em comum, que é o Benito Mussolini. Então, às vezes, para conseguir algo, eu preciso de fato estar engajado, eu preciso ter uma solidariedade. Entender que no contexto em que nós vivemos, nós dominamos muito poucas coisas. Você sabe de um mínimo de coisa. Eu não sei como que a eletricidade chega até minha casa, quais processos. Eu preciso da água que é feita por alguém. Alguém recolhe o meu lixo. Eu não sou nada sozinho, né? O que eu sou sozinho? Eu posso ser arrogante da maneira que for, mas sempre vai ter alguém trabalhando. Eu não sei direito o funcionamento do micro-ondas, eu não sei direito como que funciona a internet, que eu estou comentando com vocês, mas cada um exerce uma função que é vital para a vida do outro. Já que eu... Ficou um pleonasmo aqui, me desculpem. Cada um exerce uma função que nós precisamos, né? No que sentido? No sentido que a vida em sociedade, a vida na sociedade contemporânea, e já era assim também na época de Durkheim, não é uma vida no qual o indivíduo tem todo o domínio sobre si, né? A pessoa está vivendo fechado num domo, num feudo, tem tudo que precisa ali. Nós não. Eu preciso o tempo todo de serviços, de bens,
para que possamos conviver e ter acesso ao que a modernidade nos oferece. Por que não reconhecer essa necessidade do outro? Já que eu uso do serviço dele, da boa vontade dele, eu uso da produção do agricultor, eu uso do transporte do caminhoneiro, por que não reconhecer e não pensar que nós temos alguma coisa em comum, que nós podemos se associar para o bem comum, né? Definir o que é o bem comum primeiro, depois se associar em busca dele. É o que o Durkheim está falando ali no capítulo 4, da página 5, né? E ali ele fala no final também, a vida social se divide de uma dupla fonte, a similitude das consciências e a divisão do trabalho social. O indivíduo é socializado no primeiro caso, porque não tendo individualidade própria, confunde-se com seus semelhantes. Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, que é como que o indivíduo é determinado pelo meio em que ele está inserido. Ali na página 6, nós temos algumas informações, ali no final da página 6, que fala sobre o contrato social, sobre a divisão do trabalho atômica. Primeira definição, um pouco mais do direito, né? Contrato social. O contrato nada mais é do que uma trégua bastante precária. Ou seja, quando eu assino um contrato e faço um acordo com alguém, tipo um contrato de trabalho, eu estou apenas entendendo que eu não vou concordar plenamente com o indivíduo, ou com a instância, ou com a empresa. No entanto, em nome de alguns interesses meus e dele, eu faço uma concessão, desde que ele me faça concessões. Enquanto superam, ainda na página 6, enquanto superam as diferenças, as semelhanças bastam para integrar representações aproximadas. É o que eu falei para vocês. Nós somos diferentes enquanto indivíduos? Somos. Temos interesses políticos, econômicos, sociais diferentes? Com toda certeza temos. Mas isso não nos impede de chegar a um consenso, de entender mais ou menos, na visão de Durkheim, é claro, né? Não é na minha. De entender que é possível se unir em prol de interesses que sejam reconhecidos como fundamentais para a sociedade em que estamos vivendo. O sistema de castas desapareceu juridicamente, mas algumas profissões só são acessíveis a pessoas com alguma fortuna. Ali a crítica que ele faz a essa divisão, que ainda existem trabalhos, cargos que são impossibilitados, que parte da população não participa das riquezas do desenvolvimento histórico, científico, e são relegadas mesmo a funções subalternas, não no sentido aqui de criticar as profissões, mas no sentido de dizer que tem uma vida bem mais precária do que a maioria que herda, que tem condições financeiras e social. Eu creio que a divisão do trabalho social se fecha aí. Eu falei sobre a definição de Estado no vídeo anterior e nesse um pouquinho. Um ser autônomo que forma, que surge, que ganha vida própria a despeito de nós. Falei do indivíduo, que é determinado pelo meio, na visão do Durkheim. O indivíduo quase não existe para ele, ele é determinado pelo meio, pela influência, pelo meio em que ele está. Falei da solidariedade, né? A solidariedade mecânica era essa das sociedades pré-capitalistas, na qual os indivíduos trocavam produtos, se ajudavam entre si. Existem ainda algumas comunidades indígenas no Brasil. Falei da solidariedade orgânica, que ela é mais complexa porque as pessoas na fábrica têm interesses contraditórios, às vezes vê o seu colega como concorrente. Falei que o Durkheim diz que uma ação individual ela tem pouco efeito na prática. Se você quiser transformar a tua sociedade de fato, não adianta você se fechar em tua redoma, você precisa de outros. E eu dei exemplo de como precisamos de outro, desde serviços que nos são prestados, fornecimento de água, de luz, roupa, acesso à internet, tudo nós precisamos de outro para nos suprir. Quando eu vou no mercado, eu preciso do transportador, eu preciso do açougueiro que me atende, enfim. Por que não estipular uma solidariedade no trabalho de modo a pleitear interesses? Por que não tentar superar essas divergências que nós temos enquanto seres humanos em nome de interesses que nos são comuns e que são condizentes com a realidade?
Então, eu creio que fecha assim, né? Por que o trabalho está tão em evidência para Durkheim? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Ele está tão em evidência porque, como eu já disse para vocês, o ambiente familiar ele tem se esvaziado, as famílias cada vez menores, diferentes, pessoas vivendo sozinhas, a formação moral ela é afetada, é preciso uma moralidade no trabalho também, a formação religiosa, seja pelo avanço da ciência, seja por qualquer motivo, também ocupou espaço muito grande. Daí o trabalho é um resíduo que permanece e que permanecerá durante muito tempo. Eu, pelo menos, não vejo o fim do trabalho tão próximo, né? Pode chegar que vai me contradizer, mas durante a minha vida, durante a vida de vocês, é seguro quase presumir que nós continuaremos a trabalhar. Então, por que não construir um ambiente adequado, orgânico e solidário? Qualquer dúvida dessa obra, me perguntem. Na próxima obra eu vou falar sobre as regras do método sociológico. Eu demorei nessa obra 2 vídeos, é um livro de quase 500 páginas e muito denso, certo? Então, qualquer dúvida me perguntem.